Pai, obrigado pela vida do teu filho, obrigado pelo seu ministério, obrigado pela sua família, que o Senhor continue a fortalecê-lo, abençoá-lo, conduzi-lo, ó Pai, a lugares maiores e melhores para a tua honra e pela tua graça. Deus abençoe a palavra que será ministrada aos nossos corações nessa noite, que o Senhor fala conosco, ó Pai, através da vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, nós vamos dos versículos 22 ao 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Eu quero louvar a Deus por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Quero aproveitar e agradecer também ao pastor Salmo, aos pastores da igreja, por ter me dado esse mês inteiro aqui para a gente pensar a questão da intimidade. Eu louvo a Deus por isso. Quero reforçar também um convite para você que quer ser aluno do curso de teologia. Se você quiser se matricular, também dá tempo, né, pastor? E aí, se você se matricular, você vai ser meu aluno, que a próxima matéria é comigo, imagina. Aí vai ficar bom, né? Para nós reencontrarmos. Vai ser muito bom. A próxima matéria é Teologia do Novo Testamento. Você procura ali o pastor Silcio e a pastora Luísa, faz a sua matrícula, pega o seu livro e já vai estudar, porque eu vou cobrar o livro. Amém, irmãos? Se você quiser, vai ser muito bom. É muito legal, um curso bom, você vai mergulhar, aprender muita coisa nova, vai ser uma bênção. Nós somos uma igreja que gosta de palavra, que gosta de ensino, de mergulho na profundidade, então é um convite a você. Amém, irmãos? Essa noite, para a gente fechar essa série sobre a intimidade com Deus, eu quero falar sobre uma coisa que eu acho extremamente importante e eu ousei colocar um tema diferente: a intimidade dos imperfeitos. Amém? Tem algum imperfeito aqui? Então é para a gente que a gente vai falar, né? A intimidade dos imperfeitos. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Se tem alguns textos que eu gosto muito na Bíblia, são esses textos em que os discípulos passam vergonha. Textos em que dá errado, que a coisa não dá do jeito que a gente gosta. São textos que a gente esconderia hoje e não contaria o testemunho no culto no domingo à noite. É verdade ou não é? Esses textos eu tenho tudo a ver com eles, eles parecem comigo, eu tenho certeza que se eu estivesse no barco teria gritado junto com eles. Então é texto para a gente, texto de intimidade. E se é de intimidade, a gente vai arrancando máscaras, vai indo para além da pele, entra numa questão mais íntima, mais profunda. Aliás, escuta bem o que eu vou te dizer: se a sua fé nunca fracassou, é sinal que você nunca teve fé. Se a sua fé nunca fracassou, você nunca teve fé. Engana-se muito quem acha que fé é uma coisa dos extraordinários.
foi vendida no balcão das igrejas de hoje uma fé fácil, uma fé de alpinista, que só anda no topo, nunca foi lá embaixo. Aliás, eu fiz questão de escrever alguma coisa aqui para ler para você agora, logo para deixar bem claro, assim vamos dizer, de forma mais limpa, mais pura. Eu coloquei aqui, essa mensagem não é para os super espirituais, não é para os crentes bombados. Essa mensagem não é para aqueles filhotes de igreja que nem lembram mais quando foi a última vez que se derramaram em lágrimas perante a cruz. Essa mensagem também não é para os crentes de vitrine, aqueles que são viciados numa espiritualidade da ostentação, que vem cheio de medalha, honra e título, mas que acreditam piamente que já chegaram lá. Essa mensagem aqui não é para aquelas pessoas que se sentem o último movimento da igreja, da história da igreja, os que dominam todas as cartas da Bíblia, os que conhecem todos os mistérios, os que oram demais, jejuam demais, cantam muito e pregam demais. Não é para você. Para quem é essa mensagem? Essa mensagem é para os quebrados, machucados pela vida, que nunca saem de casa sem um lenço e uma frágil esperança de que tudo vai melhorar. Essa mensagem é para aqueles que são sobrecarregados, vacilantes, instáveis, fracassados, que têm falhas hereditárias e talentos limitados. Essa mensagem é para quem tem os pés no chão, o coração nas escrituras e a cabeça no céu. Essa mensagem é para aqueles que admitem seu estado, pecadores, imperfeitos, mas que amam a Deus. Essa mensagem é para mim. Você está aqui essa noite porque essa mensagem foi feita para você. O Espírito sabia que você viria aqui, então preparou essa mensagem durante o dia, para que essa noite ela fosse servida do jeito que vem, na temperatura da graça. Não é fácil assumir imperfeições, principalmente nos púlpitos de hoje. O que eu estou fazendo agora é uma loucura. Nos púlpitos de hoje se prega uma caracterização do mágico, se prega a ideia do super crente, do cara que vem e avisa para todo mundo que descobriu o último segredo que nem Paulo sabia. Nós vendemos na igreja as falsidades da fé, a coisa que faz cócegas na alma, que faz o cara se contorcer no banco e sair daqui com vontade de quebrar tudo, voar, detonar, arrebentar. Minha mensagem é outra, é para você sair daqui com um pouco mais de força para trocar a mala pesada de uma mão para outra. Estou te chamando para você entender que os seus joelhos vão te levar mais longe que os seus pés. Que é no quarto fechado que a gente é forjado por Deus. Que é quando a coisa aperta, que quando o peso é maior do que a minha força, capacidade que eu tenho. É quando dá um nó na garganta, que você não sabe se chora, se canta, se grita, se fala. A única coisa que você consegue entender é que graças a Deus que Deus ouve. Graças a Deus que Ele interpreta gemidos. Essa noite aqui é para você gemer, chorar, jogar para fora todas as angústias nas mãos daquele que é tão íntimo que você nem sabe que é possível ser íntimo nesse nível. Intimidade dos imperfeitos. Deu para entender? Ou seja, a intimidade com Deus, ela geralmente é associada aos triunfos, aos testemunhos incríveis, ao impossível sendo exposto ao ridículo. Só que intimidade hoje, por incrível que pareça, está virando, ao longo do tempo, sinônimo de sucesso imediato. Essa fé fácil, que é vendida no mercado sagrado. Não é essa intimidade que eu tenho. Muito pelo contrário, é uma intimidade que me busca e que me força a cada dia mais buscar uma coisa nova de Deus. Nos coloca como seres em busca. Não é alguém que chega e acha que dominou a arte por completo. A minha intimidade fracassa de vez em quando. Parece muito com a fé daquele pai, que é descrito lá em Marcos 9, 24, quando Jesus está falando sobre a questão do filho dele endemoniado. Jesus pergunta se ele crê, ele diz, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Uma frase estranha, eu creio, mas duvido. Eu creio, mas tenho dúvida. Acredito, mas não acredito. Imagina, acredito desacreditando. É o tipo de fé que eu tenho, que acredita desacreditando. Eu gosto de dizer, até para os meus alunos de teologia, que eu tinha tudo para ser um ateu. Porque eu creio desacreditando. Eu creio rastejando, lutando para acreditar, cada vez mais, com todas as forças. E graças a Deus, que não é pela minha intelectualidade que a fé se manifesta, é pela graça. A graça vai além dos meus limites de razão. Está dando para entender? Eu quero que você guarde o que eu vou te dizer aqui, ó. Guarda uma coisa, eu não posso de jeito nenhum dizer para você aqui hoje que nós que estamos aqui na igreja, principalmente quem assume o púlpito, é um modelo de perfeição. Não somos.
E nem devemos ser. Aliás, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui essa noite. Fuja de toda a tentação da perfeição. Aliás, fuja de qualquer profeta perfeito demais, qualquer irmã perfeita demais, qualquer cantor perfeito demais, pregador, pastor ou igreja. Qualquer coisa perfeito demais é demoníaco. Deus se manifesta nos imperfeitos. É nos imperfeitos. Se você fosse perfeito, já não estaria mais aqui. Ele já o teria levado. Se você está aqui hoje, é porque ainda é imperfeito, está em processo, em fase de acabamento, até ser feita a mensagem que a glória de Deus quer revelar em você, através da sua vida, para que o mundo creia pelo que está sendo feito em você. Há uma obra em andamento. Amém, irmãos? Todos nós deveríamos andar com a placa no peito, em construção, não é? Nós estamos assim, poderíamos colocar uma outra placa, filho do homem trabalhando, não é? Nós estamos no processo, a coisa está fluindo, vai devagar, é complicado. Vai ter dia que você vai orar muito, vai ter dia que não vai orar nada. Vai ter dia que o seu jejum será espetacular, tem dia que na metade do jejum você lembra e já está comendo. É feito assim, somos humanos, faz parte do pacote. A minha fé é muito parecida com a fé dos discípulos. Ela é oscilante, ela é dependente de algum estímulo, ela é carente de graça. Curioso é que a maioria das pessoas que tiveram a fé elogiada por Jesus no Novo Testamento, elas eram estrangeiras. Ou seja, tem sempre alguém com a fé maior que a minha. É isso que é irritante da Bíblia, não é? Imagina você andar com Jesus, ser parte do grupo de discípulos, come com ele, dorme com ele, levanta com ele. Na hora dele elogiar, quem que ele elogia? Uma cirofenícia de origem cananeia e grega. Na hora de elogiar um centurião romano. Não é esquisito? É como se Jesus dissesse, olha, não é porque vocês estão comigo que dominam a arte. Não é porque vocês estão comigo que eu formei um grupo dos privilegiados. O privilégio dos íntimos não é uma categoria de gente melhor que as outras. É entender, graças a Deus, que ainda em sua vida a fé te alcançou. Você entendeu que a graça de Deus te alcançou. Nós que estamos aqui dentro não somos em nada melhores do que os que estão lá fora. Tanto os de fora quanto os de dentro são pecadores. A única diferença é que aqui são pecadores já alcançados pela graça, que estão sendo treinados para alcançar os que estão lá fora. De lá para cá é tudo pecador, e é a graça que desce e atinge a gente. Amém, irmãos? Ou seja, eu quero a partir de hoje destruir qualquer mito de heroísmo que você tenha na fé. Aliás, Hebreus 11 não é a galeria dos heróis da fé. Que se fé fosse coisa para herói, eu estava perdido. Fé não é coisa para herói, fé é coisa para nós, que rala todo dia e que a graça de Deus se mantém em nós todos os momentos. Amém? É bem importante entender isso. Aliás, a grande certeza que eu tenho é que os fracassos da minha fé são oportunidades de crescimento. Eles são lembranças de dependência. Eles fazem parte do melhor que eu tenho na minha relação com Deus. Sabe o que me alegra? É que Deus não desiste da minha fé frágil. Deus não desiste do meu relacionamento tendencioso com Ele. Ou você acha que Deus não sabe que eu venho para a igreja exatamente porque eu sei que vou ter alguma bênção aqui? Que na maioria das minhas orações é porque eu sei que vou ter milagre. Que em todos os processos da minha vida eu vou sempre buscar o melhor para mim. Ele sabe disso. Sabe que as nossas relações com Ele beiram a tendenciosidade. Sabe que nossas relações com Ele beiram a idolatria. Mas a graça é um negócio tão espetacular que faz com que Deus olhe para todas essas imperfeições e ainda acredite em mim, resolva me amar, descer, andar na minha vida, entrar na minha família, mudar a minha história, me dar um dom, um talento, um chamado e uma igreja para servir. É tão tremendo isso. Esses dias eu estava lendo um escritor que disse que olhando Jesus humano na Bíblia, dá até vergonha. Ele é tão humano que às vezes eu acho que eu não sou humano. E ele disse assim, tão humano assim, só sendo Deus mesmo. É ou não é? Todo cheio do Espírito, ele anda, conversa com as pessoas, se move para todas as direções. É um Deus que no meio das imperfeições ele se manifesta. Ele dorme, ele brinca, conversa. Deus assim, como a gente está nesse movimento nosso aqui, humano, comum, de normalidade, sem nenhum tipo de doença, nenhum parasita, nenhuma neurose, ele é normal. Como é bom saber que o seu Deus já se revelou dentro da normalidade da sua vida. Significa que o seu Deus conhece quartos fechados, seu Deus conhece segundas-feiras chuvosas, seu Deus conhece dias onde acontecem crises, o seu Deus conhece o peso de perder um amigo porque ele já perdeu um, o seu Deus sabe o que é a lágrima nascer no olho, rolar pela face e morrer na boca, o seu Deus sabe o que é a taquicardia de uma resposta ou de uma notícia ruim, o seu Deus sabe o que é andar e tropeçar o pé na pedra, seu Deus sabe o que é ver uma mãe chorar com a notícia complicada que recebeu em casa. Você tem um Deus que sabe, você esteve aqui. A verdade mais extraordinária da graça é que Deus já esteve aqui, como um de nós.
É maravilhoso saber disso, não é? Para mim é uma das coisas mais lindas. Ou seja, Deus tem intimidade com os imperfeitos. Por causa da graça, as minhas feridas, as minhas falhas, os meus fracassos não fecham a porta do céu na minha cara. Elas apenas atestam a assombrosa verdade de que Deus não desiste dos imperfeitos, de que Deus propõe intimidade com os imperfeitos, de que Deus senta com os imperfeitos, anda com os imperfeitos, conversa com os imperfeitos, vive nesses imperfeitos. Está aí um mistério que ninguém consegue explicar e filosofia nenhuma alcança. Um Deus perfeito que entra dentro de imperfeitos, respeita as imperfeições deles e os abençoa. Não dá para explicar, mas dá para viver. Você tem um Deus que faz essa viagem que eu não faria, uma viagem para dentro. Eu quero, à luz desse texto aqui, mostrar algumas coisas para vocês sobre a intimidade dessas pessoas que eu estou colocando aqui, imperfeitos. Amém? Primeira coisa é que a vida é uma coleção de fracassos. É ou não é? A nossa vida é uma coleção de fracassos. Não sei se você já pensou nisso. É que eu quero hoje fazer questão de tirar tudo aquilo que você já ouviu de sucesso, bombar e vai para cima. É para baixo que eu quero ir. A vida é uma coleção de fracassos. Quer ver uma coisa? Não sei se você já pensou, mas tem gente que passa a vida inteira fazendo coleção. Não tem? Gente que coleciona ficha, moeda, cartão, joia, né? Tem gente que coleciona um monte de coisa. Jesus também tinha uma coleção, só que a dele era de fracassados. Ele colecionou 12 discípulos fracassados. E andou com eles para cima e para baixo. E passou o tempo inteiro fomentando, forjando. E o tempo inteiro lamentando. Jesus tem um monte de lamento, assim, até quando? Será que você não sabe disso? Homens de pequena fé. Lá quase já no final ele fala, mas eu estou com vocês há tanto tempo. Fazer o quê? Ele escolheu. E o pior é que a coleção aumentou. Nós estamos aqui. Fazemos parte da coleção deles. Discípulos fracassados, que de vez em quando tropeçam, caem, choram. Sejam bem-vindos. Você achou que ia te chamar de herói? Muito pelo contrário. Você faz parte dos discípulos da coleção de fracassados de Jesus. E os fracassos dele não é para destruir. São os fracassos que são a matéria-prima do sucesso. É porque eles caem que entendem que tem chão e que precisam da necessidade da mão do Pai para levantar. É porque eles fracassam que oram. É porque fracassam que choram. É porque fracassam que vencem. Esse é o segredo da coisa. É por isso que é tão importante quando a gente vive numa era, as pessoas acham que é fácil a coisa, porque nós somos uma era educada pelos livros de autoajuda, que nada mais são do que bom senso organizado, é fácil. É que você não gosta quando sua mãe te dá conselhos, aí paga R$40 para comprar um livro para alguém te dar o mesmo conselho que ela já te deu. Aí achamos que o que faz legal é a autoajuda, o que você precisa é de ajuda do alto, é ou não é? E isso você só enxerga quando começa a perceber esses movimentos. Não existe ninguém que possa bater no peito e dizer, eu nunca fracassei. Você conhece alguém que pode bater no peito e dizer, eu nunca fracassei? Não dá, irmãos. Fracasso, luta, correria. O texto bíblico que nós lemos é repleto de fracassos. Os discípulos não entenderam o milagre dos pães que Jesus tinha acabado de multiplicar. A multidão não entendeu nada, nem os milagres do pão, nem a palavra que Jesus pregou. O mar assustou os discípulos, o vento estava soprando contra os discípulos, uma coleção de imperfeições num texto curto da Bíblia. Nós lemos Mateus 14, do 22 ao 33. Poucos versículos, um monte de imperfeições, um monte de fracassos. É gente que fracassa no ouvir, gente que fracassa no milagre, gente que fracassa enquanto está no mar, navegando, gente que fracassa até em reconhecer o Mestre. Eu acho legal o crente, que crente quando fracassa dá umas desculpas celestiais. Você já viu o irmão que não ensaia, aí vai cantar, esquece o hino e diz, inimigo está furioso. Não é verdade? É malandragem gospel. O microfone é ruim, fala, o inimigo está furioso aqui essa noite. Tem nada a ver. Não é verdade? Os fracassos cristãos a gente tem medo de assumir, porque nós somos educados para achar que uma vez estando em Cristo, o Espírito Santo é uma espécie de droga super poderosa, que você injeta na veia da fé, vira um monstro, e não vira não.
Nosso problema é instrumentalizar o Espírito. É a síndrome de Sansão. Sairei como das outras vezes. O Espírito me pertence. A hora que eu quiser eu pego e uso. Só que não funciona assim na graça. Na graça de Deus, quando você fracassa, que você percebe que é imperfeito, que é humano, que depende de Deus, que não pode fazer nada sozinho, que não pode, segundo a Bíblia, colocar nem um pouco a mais na sua altura, nem esticar um pouco mais dos seus dias. Aí você entende que você está falando com o seu Criador. E é nele que você subsiste, é nele que você existe, é nele que você vive. O problema dos discípulos é o nosso problema. Nós vivemos entre pequenos sucessos e grandes fracassos. Ninguém vai te falar isso, mas é a verdade. A gente vive sempre fazendo muita propaganda, guerra de propaganda. A gente tem um sucessinho, bota na manchete. Fracassos estupendos que a gente varre para debaixo do tapete. Aí não consegue andar mais na sala porque ela está toda cheia de coisa e capota e cai todos os dias. Porque nós temos pequenos sucessos e grandes fracassos. Um escritor americano, um teólogo chamado John Ortberg, olha o que ele escreveu. Se você quiser um dia andar sobre as águas, você vai precisar sair do barco. E é aí que mora o perigo. Não é? Correr os riscos. Ninguém fracassa porque quer. Fracassa porque está na luta, está andando nas águas, correndo risco, pondo a cara no mundo. Se tem uma coisa que é monstruosa, chama-se covardia, apatia. Há no grego o prefixo de negação, apatia, sentimento. O apático é alguém sem sentimento. Daí vem a origem de sem ânimo, desânima, o indivíduo sem alma. Quem nunca luta, não faz diferença. Ou seja, há um perigo em sair do barco, mas há um perigo ainda maior, um risco ainda maior que ficar nele. É o risco de morrer sem nunca ter pisado no chão do mistério, nas águas da impossibilidade, na atmosfera dos sonhos. Morrer, mas nunca ter vivido. O que eu quero que você entenda aqui hoje é que pare de reclamar dos seus fracassos, das suas crises, e entenda de uma vez por todas que isso pode ser apenas a evidência de que você está andando nas águas, que você saiu do lugar, que você não é mais aquela pessoa que tinha medo da vida, você está enfrentando, está lutando, está vencendo, porque a graça de Deus está em você e já te tirou de dentro do barco e te fez caminhar nas águas que você tanto teme. Existem dois monstros da alma, monotonia e mediocridade. Mediocridade é um negócio terrível. E elas são primas e irmãs da rotina. Alguém escreveu que a única diferença entre a rotina e o túmulo é a profundidade. É ou não é? Há muita gente vivendo disso, de monotonia, de irresponsabilidades que jogam para os outros e vão deixando a coisa passar. Mediocridade, monotonia e mediocridade nada mais são do que duas engrenagens da mesma máquina de matar. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Se a sua fé não te incomoda, te acomoda. A fé precisa incomodar para não acomodar. Ela precisa me tirar do chão, um motor que me energiza, que me potencializa, que me faz viver. Se ela não incomoda, acomoda. E não tem nada pior do que o crente acomodado. Ele vira um religioso de igreja, tão acostumado com a igreja, que ele fica tão funcional, tão dentro do movimento, que é capaz de Jesus entrar e sair e ele nem perceber no final do culto. De tão anormal que está, tão tranquilo, na mesma vibe, na sintonia. Não tem uns irmãos que a gente tem a sensação que deram corda neles, eles funcionam aqui dentro? Cantandozinho, das 7 às 9, tudo direitinho, bonitinho, nada assusta, nada diferente. De vez em quando acontece alguma coisa espetacular na igreja, é que ele pega no tranco, lembra que existe, acende a luzinha vermelha e ele recarrega. A que nível anda hoje a sua fé? Incomoda ou acomoda? É uma fé que te força a sair ou uma fé que absorve tudo? Fé de absorção. Escuta o que eu vou dizer para você. Nós nascemos, vivemos e morremos. Isso aqui é um enredo da vida. Você não pode fazer nada sobre a questão de você nascer e nem de morrer. Aliás, para você nascer, você não fez nada. Outras pessoas fizeram. Para você morrer, aí já dá um trabalho, né? Ou seja, você não pode fazer nada quanto a nascer e morrer. Mas pode fazer muito quanto a viver. Nascemos, vivemos e morremos. É no viver que você tem que fazer alguma coisa. É aí que faz a diferença. Os estudiosos do século XVI chegaram à conclusão de que o que vai levar os homens ao inferno não é a morte, é a vida mal vivida. A vida sem alma, sem responsabilidade, sem senso de viver. É gente que passa pela vida, mas não vive. Gente que passa pela vida como se fosse uma experiência apenas. É gente que acredita realmente que veio o mundo a passeio. E você não está no mundo a passeio, está a serviço do reino. Então mexa-se aqui hoje
Encare todos os seus fracassos, todas as perdas, todas as crises e lembre-se, quando você cair no chão, saiba, você já veio de lá, é do pó que ele te formou. Portanto, estar no pó é estar na matéria-prima das mãos criadoras de Deus. Nenhum fracasso para você determina o final, apenas pode indicar o começo da sua vida sendo moldada pelas mãos que já te fizeram de lá. É tão interessante entender isso aqui, ó. A vida é uma coleção de fracassos, só que em cada um deles você tem uma história para contar. Qual é a história da sua vida? Você já percebeu como é tremendo histórias de vida? É por isso que você não pode julgar ninguém. As pessoas têm uma história de vida impressionante. Dá uma olhada nos mendigos que ficam pelos faróis. Se você sentar para conversar, tem histórias de vida extraordinárias por trás disso. Alguns dos livros que eu tenho na minha biblioteca contam histórias tão impressionantes da vida humana que é difícil acreditar que isso foi verdade. Histórias mirabolantes. Dá uma lida de vez em quando em algumas biografias para você ver coisas espetaculares que a vida humana faz, só que toda grande história tem um meio por onde se passa. Ninguém consegue escrever uma grande história sem antes ser moído pelos processos da própria história. Até Cristo passou por isso. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Se você nunca teve uma noite angustiante, se você nunca chorou demais, nunca sofreu, se prepare porque você vai sofrer. Até Jesus já passou por isso. Sejam bem-vindos à vida. Se o sangue ainda corre na sua veia, a sua temperatura ainda está normal, significa que você ainda vai passar por processos como esses. A questão é, o que você vai fazer disso? Deixar que isso destrua você ou que isso fortaleça você? Escuta bem uma coisa aqui, ó. Deus fez uma promessa, deu uma proposta para Abraão, que eu acho espetacular lá em Gênesis 15, 5. Eu estou te falando que a vida é uma coleção de fracassos. Aí Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, vem cá, conte as estrelas. Alguém consegue? Interessante que a NASA, há uns 20 anos atrás, a NASA fez criou-se uma coisa lá na NASA, um programa, para dar nome para as estrelas. E esse programa durou mais ou menos uns 6 ou 7 anos. Torrou algo em torno de 10 milhões de dólares no programa. E foi engavetado, arquivado, fracasso. Sabe por quê? Porque acabaram-se os nomes e sobrava estrela. Imagina. Isaías 40 vai dizer que Deus chama os exércitos das estrelas a si. Cada uma delas pelo nome. Só Ele sabe. E elas a Ele se apresentam. Aí Deus chama Abraão e fala para ele, Abraão, conta as estrelas. Você acha que Deus está falando o que para Abraão? Vou esperar aqui que é para ver até a hora que você vai terminar. É isso? Deus está dizendo para Abraão, Abraão, anda comigo que o negócio é o seguinte, vai ser uma coleção de fracassos, já vou te dar um agora, mas é bonito, vai ser o fracasso mais lindo da sua vida. Olha para o céu, conta as estrelas, quanto mais você olhar para cima, menos vai olhar para baixo e vai entender que eu estou te moldando num horizonte diferenciado. Caminhe no chão desse fracasso e você vai encontrar comigo. Deu para entender? Você tem uma coleção de fracassos, isso não significa dizer que você não seja íntimo de Deus. Eu estou dizendo isso porque existe uma falsa teologia em muitas igrejas de que você não pode sofrer, de que você não pode ter algum tipo de doença. Se um diagnóstico de câncer na sua família, de depressão na sua casa, de algum problema na sua família acontecer, já vem os profetas abutres e dizem, isso aí é porque tem um pecado na sua casa, é porque alguém lá do passado pisou na bola. Isso é uma mentira extraordinária do inferno que precisa cair por terra, que hoje, em nome de Jesus, você pode estar passando pelo pior problema da sua família, e isso ser uma grande bênção de Deus. O íntimo sabe como tecer os fios da graça. Só os íntimos adoram a Deus quando nada dá certo. Só os íntimos louvam a Deus quando as propostas falham. Só os íntimos agradecem a Deus quando descem à sepultura. Só os íntimos agradecem a Deus quando todas as crises se levantam. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Esses dias eu estava lendo um texto onde o escritor disse de uma perseguição gigantesca que houve entre um grupo de cristãos lá pela Idade Média. Encostaram um grupo desses cristãos numa parede para matá-los com as espadas, aquela coisa toda, aquele terror, aquela angústia. Quando um deles puxou a espada, foi para cima de um dos cristãos e disse assim, não existe absolutamente nada que você possa fazer para impedir essa minha ação agora contra você. Aí ele disse, nós já queimamos todos os seus templos, já destruímos todos os seus livros, destruímos todas as imagens que vocês têm, qualquer coisa que lembrem vocês do sagrado, nós destruímos. E o irmão, olhando para ele, disse assim, só falta uma coisa para você destruir, que é para a gente esquecer completamente o sagrado. Ele disse, o que é?
as estrelas. Você vai ter que arrancar uma por uma do céu, porque toda vez que a gente olhar para uma delas, a gente vai lembrar que é uma promessa de Deus, que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Eu creio nele, porque Ele é o Senhor que está acima de mim, de você e das suas espadas. A sua vida, a minha vida, é uma coleção de fracassos, mas elas são a matéria-prima do que Deus vai fazer. Você crê nisso? Você crê que Deus é capaz de fazer dessas coisas o melhor em nós? Lembra do que Paulo escreve? Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer coisas extraordinárias. E ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Deu para entender? Segunda coisa que eu quero que você pense, escute isso daqui, ó. Os discípulos de Jesus nada mais eram do que uma coleção de imperfeitos. Eles eram profundamente imperfeitos. Aliás, se você fizer uma pesquisa, e eu gosto muito de psicologia, leio muito dessa área. Esses dias eu estava lendo uma psicóloga falando que foi feita recentemente na Inglaterra uma pesquisa, uma análise de perfil dos 12 apóstolos de Jesus, e nenhum deles foi aprovado. O único que passou perto de ser aprovado foi justamente Judas, porque era o cara que tinha uma sagacidade maior de esquema. Imagina. Judas era o único investigado da Lava Jato, para ficar mais fácil de você entender. Imagina. Fizeram uma análise, um perfil psicológico dos discípulos de Jesus, não passou um. Não é legal? Você não fica feliz de saber que Jesus escolhe gente que nem a gente? Que fracassa, que erra, que falha? Não é verdade? Aí eu fui olhar para a história, depois na história vieram homens extraordinários. Jonathan Edwards, Calvino, imagina. Martim Lutero, homens espetaculares. Jesus não escolheu nenhum nesse nível antes. Só escolheu quebrado. E aí o tempo passa e ele vai escolher um outro, um tal de Saulo, que a Bíblia diz que vinha respirando ameaça de morte. O termo no original grego é uma fera arfando, prestes a dar o bote na sua presa, e ela não tem como escapar. Olha o cara que Deus escolhe. E ele ainda chama um dos seus discípulos e fala: Ananias, Saulo está orando, vai lá orar por ele. O discípulo fala: eu não, de jeito nenhum. Esse cara é mau, Deus, o senhor nunca ouviu falar não? Conhece não? Peraí que eu vou te mandar a foto no WhatsApp aqui para o senhor ver quem é o cara aí. Chamou errado. Jesus fala: vai lá, porque ele é para mim um instrumento para sofrer pelo meu nome. Ou seja, escolhi a mesma matéria-prima, vai lá. Ananias tem que ir lá, tem que conversar com esse homem, abençoar, orar por ele, preparar uma comida, imagina. Só gente mais ou menos como a gente, não é? Gente nossa, que falha. O texto bíblico que nós lemos diz que o vento soprava contra os discípulos, versículo 24 diz isso. Ou seja, os ventos sempre sopram contra a gente que está no mar. Por que você acha que está soprando tanto vento na sua vida? É porque você está vivo, está no mar, está fazendo diferença. É tempo da gente entender isso. Se estamos num processo de crise, de luta, é porque alguma coisa a gente está fazendo na casa de Deus. O inimigo não tenta nenhum parasita, ele já tem um domínio sobre eles. Se está coisa complicada para o seu lado, agradece a Deus. É sinal que, primeiro, o Consolador faz sentido para você. Você chora, precisa de consolo. Segundo, a graça de Deus faz sentido para você. Você é dependente, precisa dela. Terceiro, a igreja faz sentido para você. Aqui você tem encorajamento, rede de proteção, ajuda e carinho. A igreja é feita disso. Eles estavam longe da terra, longe das pessoas. E o pior, afastados de Cristo. É o cenário ideal para as tempestades, os imperfeitos, o afastamento de Jesus e a imensidão assustadora do mar. Imagina a situação dos discípulos, estão longe das pessoas, longe da terra firme e longe de Jesus. O que me encanta é a honestidade da Bíblia, a mistura explosiva de fé e dúvida é característica dos melhores discípulos de Jesus, não é uma coisa nossa, não é um privilégio nosso. Aliás, quando Jesus apareceu ressuscitado, lá em Mateus 28, 17, o texto deixa bem claro que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ou seja, é normal da nossa fé um quê de suspeita. Vai ter dia que você não vai acreditar muito no que as pessoas andam falando. Isso é bom. Você quer ver uma coisa? Quando você encontrar um desses profetas, que fica o tempo todo instigando a você a não duvidar, não duvidar, não duvidar, ou ele está mentindo ou tem medo do que vai dizer. Com Jesus é diferente. Duvide, pesquise, pergunte. Quem tem respostas não tem medo de perguntas.
É isso que Jesus está dizendo o tempo todo. Pesquise, aprofunde, busque. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia diz que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, olha o que o texto bíblico diz, dos discípulos, gritaram de medo. Aí Jesus vai e diz assim, coragem, não tenham medo, sou eu. 3 frases. Primeiro, coragem, é para aplacar o medo. Aí ele faz mais ainda, reconhecer que precisam. Não tenham medo, não temam. Segundo, sou eu. Esse sou eu, ou eu sou, é uma das frases mais poderosas que Deus já disse. Tanto que só Jesus vai dizer isso depois. Sou eu. Isso aqui já era suficiente. É aqui que está o grande fracasso dos discípulos. Aliás, uma grave denúncia de Mateus. Ao invés dos discípulos confiarem exclusivamente na palavra de Jesus, que disse, sou eu, o que eles fizeram? Exigiram provas. Se é o Senhor mesmo. O pior é que a última vez que Jesus ouviu essa frase, se és tu, veio do diabo no deserto tentando Jesus. Agora ele escuta isso no mar, de um discípulo no barco. Se és tu. Não é estranho que às vezes entre a glória, o milagre e Cristo, a gente consiga introduzir o maligno? Não é um negócio esquisito? Você já viu o crente que tem tanto medo do diabo que ele acha o diabo na Bíblia, mesmo que ele não esteja? Não é verdade? Esses dias eu escutei um irmão pregando sobre Jó, o cara falou mais do diabo do que Jó. E olha que o diabo só aparece em 2 versículos. Imagina se aparece na metade do livro. Há muita gente que vive com essas paranoias. Sabe por quê? Porque tem um erro básico, teológico básico. Escuta aqui, olha para mim para eu quebrar isso aqui hoje, em nome de Jesus. O diabo não é um inimigo de Deus. Ele é seu inimigo e meu inimigo. Deus não tem inimigo. Ele já venceu absolutamente tudo e todos e qualquer um que ousar se levantar. Quem tem inimigo sou eu e você. E só vencemos porque a graça de Deus ainda está em nós. Então você não precisa ter medo. Nada disso. Olha o que Jesus diz, coragem. Só que nós ainda somos assim, ainda preferimos abandonar o barco, pisar nas águas, para ter certezas científicas. É aí que a fé afunda. Imperfeitos sempre vacilam quando o perfeito se apresentam. Olha que interessante, é o que acontece quando a gente, só a presença de Jesus não basta. A gente exige provas, milagres, manifestações, confirmações, o GPS divino. Aquela tentação nossa de Jesus chegar. Aliás, se Jesus chegasse aqui hoje e falasse para você, olha minha serva, não tema, eu estou com você. Fala, amém, graças a Deus, Senhor. Manda uma confirmação aí, uns 3 vasos, uns profetas, só para dar aquela bombadinha assim. Não tem? A gente não faz isso? Fala a verdade. Deus te manda uma palavra poderosa no culto. Aí você sai pensando, mas chega em casa, eu vou abrir o caderno de profeta, de A a Z, da irmã Zumira, né? Da irmã Almira, a irmã Zumira, que é para ver se alguém ali consegue dar um upgrade aí na coisa, para dar aquela sensação de força, de poder. A gente não consegue ficar só com Jesus. Richard Baxter, um dos pastores puritanos da história da igreja, disse uma frase que eu nunca mais esqueci, desde a primeira vez que eu li. Ele disse que se a gente pregar só Cristo para o povo, já pregou tudo, eles não precisam de mais nada, só Cristo basta. Só Cristo basta. Mas vai dizer isso para crente. Se você fala para crente que só Cristo basta, ele fica esperando você dizer, mas ele vem rodeado de anjos. Aí você fala, agora sim, aí é o cara. Sozinho não tem graça. Tem que vir com uma escoltinha celestial, um movimentozinho para dar aquela pegada. Nem que seja uma peninha de anjo voando, que é para a gente ver quem cata primeiro. Sensação doida que a gente tem de ver um sagrado se manifestando, nem que seja embaixo do banco, no primeiro irmão do lado. A mágica é a mentira que a mão conta para os olhos. A graça de Deus não tem a ver com mágica, com manipulação de emoções, sentimentalismo melodramático. Meu principal objetivo aqui hoje não é fazer você chorar, falar em língua, contorcer, cair, voar. Nada disso. É ficar sentadinho aí, porque o meu limite é seu canal auditivo. Mas a palavra que eu prego não. Ela mergulha na intimidade. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Planta sementes de vida. Faz diferença na sua história. E você sai daqui outra pessoa que nem sonhava que existia, de tão diferente que é. Mistérios que são trabalhados de dentro para fora. Olha o que Jesus disse para os discípulos, coragem, não tenham medo. Interessante que essa expressão junta, coragem, não temas, é a mesma expressão que Moisés usou com Israel na frente do Mar Vermelho, você vê lá em Êxodo 14, 13. Ou seja, Jesus sabe que a nossa fé sofre sem as doses diárias de adrenalina espiritual.
Ele sabe que nós somos viciados numa espécie de espiritualidade drogada, sempre em busca de algum estímulo. Marcos diz que Jesus, quando viu os discípulos remando, viu que eles remavam com dificuldade, lá em Marcos 6,48, que é o mesmo texto. E ele vai mais longe, ele diz que os discípulos ficaram aterrorizados. Agora olha que interessante, nessa hora de terror e de angústia, a Bíblia diz que Jesus apareceu andando sobre o mar. Isso para crente hoje faz os caras voar, é um milagre, é um poder, a gente chora, aleluia, Jesus vem andando sobre o mar. Para os discípulos, pior ainda. A coisa foi terrível agora. Se os caras estavam com medo, agora quase desmaiaram, irmãos. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Esse jeito de Jesus chegar demonstra um outro grande fracasso dos discípulos e de Israel. Eles eram influenciados pelas mitologias antigas e tinham sérios medos do mar. Israel sempre temeu as águas. Quer ver uma coisa? Em Êxodo 14, 29, a ênfase é bem clara. A Bíblia diz que o mar se abriu e o povo passou em terra seca. Está escrito lá. Aí lá em Josué 3,17, o rio se abriu e a mesma ênfase, o povo passou em terra seca. Elias feriu as águas com a capa, elas se dividiram, atravessaram, aí vem a frase, e passaram em terra seca, segundo Reis 2,8. No versículo 14, Eliseu está voltando, pega a capa de Elias, toca na água, ela se divide, e a frase, e passou em terra seca. Que medo de água, irmão. Não é? Sabe por quê? Os discípulos acreditavam nos monstros do mar. Eram mitologias da época, que eram passadas de pai para filho. Iã, o monstro dos mares, os mais terríveis monstros que habitavam, os abissais, os monstros das profundidades. Eram terríveis, coisas que aterrorizavam. Os pais contavam essas histórias nas rodas de fogueira de pai para filho para assustar, o negócio era feio. Agora eles estão sozinhos, no meio do mar, começa uma tempestade, chuva, madrugada, vento. Jesus resolve aparecer fazendo o quê? Andando nas águas, quase matou de susto. E é uma das cenas mais engraçadas da Bíblia. Isso aqui é uma espécie de humor negro judaico. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos começam desesperados. Jesus caminha sobre o mar, sabe para quê? Só para mostrar para os discípulos que é Ele quem controla tudo, que não tem outro Deus além dele e que Ele é o alvo da nossa fé. Ele está andando sobre as águas, deixando bem claro para os discípulos: olhem para mim, sou eu. Ou seja, não tem absolutamente nada abaixo aqui, ó, que possa se levantar agora sobre mim. Eu sou o Senhor sobre tudo, sobre todos. O que está em cima, o que está embaixo, o que está na mente, o que está nas implicações, o que está no coração, o que está na vida. Não há para quem olhar, olhem para mim. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui essa noite. No pior momento, ciclone da vida, você tem para onde olhar. Você tem um Senhor que está andando sobre as águas da sua vida, que conhece as turbulências da sua casa, que sabe o que está acontecendo na mente, no coração e na vida. É o Deus dos triunfos dos nossos passos. Tomara que você entenda isso aqui que Deus está falando para você hoje. Interessante que Jesus não desistiu dos discípulos. Ele não desiste de nós, mesmo quando a nossa fé fracassa, mesmo imperfeitos. O que me encanta aqui, sabe o que é? Os discípulos dão um grito, fantasma. Interessante que Jesus forçou eles a entrar no barco. Agora Jesus força eles, entram no barco, ou seja, Jesus criou a situação. Quando Ele aparece na situação que Ele criou, os discípulos dizem que é um fantasma. Às vezes Deus faz isso com a vida da gente, cria uma situação monstruosa, um monte de coisa dando errado, tudo complicado, e a gente fica desesperado e Ele aparece. E quando Ele aparece, a gente fala: piorou. É um fantasma. A gente dá aquela assim: Senhor, o Senhor não podia avisar que vem? Aí Ele vem andando sobre as águas com 3 frases. Coragem, não tenha medo, sou eu. Essa é a frase da intimidade. Sou eu. Não tem explicação. Ele não diz eu sou o Cristo, o Alfa e o Ômega, nada disso. Ele diz sou eu. Esse eu, para eles já devem saber quem é. Intimidade. Olha onde Jesus botou a intimidade. No meio da fúria, do medo, da paranoia dos discípulos, Ele dá um basta. No meio de tudo isso, gente, sou eu. Isso aqui só entende quem tem alguma relação de intimidade. Por exemplo, quando eu viajo, estou em algum lugar do Brasil aí ministrando, ligo para minha esposa, ela atende correndo, sou eu. Ela sabe que sou eu. Quando sua filha liga do telefone de alguém, diz: mãe, sou eu. Você sabe ou não sabe? É isso que Jesus está dizendo. No meio do barulho, do trovão, do raio, da tempestade, do vento, da multiplicidade de coisas que assustam a mente,
Sou eu. Ou seja, você tem um Deus que fala muito sem precisar falar demais. Você tem um Deus que no meio da crise tem uma só palavra para você: sou eu. E esse eu ninguém rouba, ninguém tira, ninguém desmonta, ninguém abaixa, ninguém derruba, ninguém derrota. Ele é o que é, para sempre será, e ninguém tirará ele do trono. Ele é soberano para ser maior do que qualquer mitologia, qualquer paranoia, qualquer fantasma, qualquer crise, qualquer angústia. Ele é, e porque ele é, nós somos. Agradeça a Deus hoje pela sua vida. Sua vida é uma coleção de fracassos. Você faz parte da coleção dos fracassados. E é exatamente por isso que você tem um Deus que é capaz de dizer: sou eu. Terceiro lugar, escuta isso daqui, ó. Eu quero falar um pouquinho só sobre Pedro e as imperfeições, porque ele é um dos personagens desse processo todo aqui. Aliás, o medo é um outro elemento central nessa trama que nós lemos e nos dramas que a gente vive. Aliás, o medo, eu quero que você guarde isso aqui, o medo é um tipo diferente de bandido. Ele não quer sua joia, sua casa, nem seu carro. O medo quer sua paz. No texto, o medo tem um nome, fantasma, e tem um corpo, Pedro. Imagina. É tão interessante quando você olha para isso, intrigante, é que lá na narrativa de Marcos, não tem nada disso no texto. Se você for ler Marcos, e Marcos muito provavelmente foi o primeiro dos textos escritos, que serve como base dos outros evangelhos, e muito provavelmente foi ditado por Pedro, Pedro ditando para Marcos escrever. Aí quando Pedro vai ditar para Marcos isso que aconteceu, sabe o que ele faz? Ele tira esse negócio aí dele ter andado sobre as águas, afundado, gritado de medo. Ele joga assim: os discípulos tremeram de medo. Aí Jesus foi e salvou, só. Ele faz um parênteses, ele tira a parte dele andando sobre as águas e afundando. Eu entendo, Pedro. Agora seja sincero, irmão, se fosse você que tivesse dado 2 passos no meio do oceano, fala a verdade, se você não contaria esse testemunho em todas as igrejas da face da terra. Eu andei sobre as águas, né? E crente dá aquelas exageradas, né? A gente diria assim: as águas estavam assim marmorizadas. Andei, deslizei, fiz um moonwalk em cima das águas. Pedro não fala nada disso. Pedro simplesmente fica quieto, deixa para lá. Sabe por quê? Porque Pedro entendeu que o medo de afundar no meio do oceano, sem boia, sem ninguém, foi tão mortal que se não fosse a graça de Jesus para trazer de volta, ele nem vivo mais estaria. Então ele fecha, sai de cena e deixa que toda a glória seja só para ele, porque ele é o eu sou, quando eu percebo que não sou mais nada. É ele o eu sou. Ou seja, o medo aqui tem nome, fantasma, tem corpo, Pedro. Os elementos da vida vieram golpeando a fé de Pedro. As águas se apresentam como um desafio para ele andar, e ele ainda vai ter que ouvir o sussurro do vento. Eu tive um professor lá em seminário de teologia, que ele dizia: eu tenho a sensação de que esse vento que soprou é bem o Espírito de Deus, coisa do Espírito, o vento que sopra, só para chegar no ouvido de Pedro e lembrar: o Pedro, dá uma olhada onde você está, bem no meio das águas, aí começa a afundar, porque o medo brota de todos os lugares, e é o Espírito dizendo para você: você não está aqui porque você é bom, está aqui porque Ele deixou você descer e andar, então é melhor depender dEle. Saiu do barco sem Ele, não volte para lá sem Ele, volte com Ele, por causa dEle, segurando na mão dEle, vivendo nele, porque é nele que você tem que viver. Qual era a grande dúvida de Pedro? Você já parou para pensar nisso? Qual era a dúvida de Pedro? Eu fiquei pensando em algumas possibilidades. Ele duvidou de que ele não pudesse andar sobre as águas, ou pior, duvidou que Jesus não fosse um fantasma. Ou seja, se correr o fantasma pega, se ficar o mar engole. E agora, Pedro? Para onde vai? Como é que faz? O grito de Pedro é tão tremendo, e a Bíblia faz questão de colocar, e eu louvo a Deus por isso: é um fantasma, é taxativo. É com muita frequência que a gente atribui os problemas da nossa vida a alguma manifestação de fora. Nós ainda vemos nos degraus dos nossos tropeços angústias. Será que essa noite não é uma noite para Deus desembaçar a nossa visão? A gente parar de enxergar fantasma onde é a mão de Deus? Para a gente poder glorificar a Deus por ainda ter um barco para voltar e um mestre para entrar no meio do mar da nossa vida e dizer: calma, sou eu. Você é imperfeito, mas na intimidade comigo você vai crescer. Olha o grito que Pedro dá. A Bíblia coloca aí, ó: Senhor, socorre-me. Ô, irmão, você já parou para pensar na angústia que é você no meio do mar? Tenta imaginar comigo essa cena aqui, ó. Jesus mais ou menos no meio, você aqui, o barco ficou para trás. Os discípulos com um olhar assim esbugalhado, sem saber direito se você vai ou volta. Porque agora você já está no meio do mar. Voltar é complicado, para frente é mais difícil. Começou o vento, você não sabe o que faz. De repente, aquela água que te sustenta abre e você desce. Se você já tem medo do que vem lá embaixo, agora você descendo fica pior ainda. É ou não é?
Você tem todas as opções do mundo para morrer. Agora está decretado o seu fim. Aí ele só tem uma coisa a fazer: gritar. E olha o grito que ele dá: Senhor, socorre-me. Irmãos, gritar ainda não é proibido. É você poder dizer: Senhor, agora não dá mais. Não é mais a minha conta bancária, não é mais a minha empresa, não é mais as pessoas que eu tenho ao meu redor, não é mais a manipulação que eu fazia, não é mais um ou outro apadrinhamento que eu tive, não tenho mais como agir, não tenho força, não tenho mais para fazer nada. A única coisa que eu posso fazer agora é o elementar. Aquilo que criança faz: gritar: Senhor, socorre-me. A melhor palavra que Pedro podia usar era essa: Senhor. Ele colocou ele no lugar ideal. É o Senhor que está acima dos meus medos, é o Senhor que está acima das minhas crises. Portanto, se alguém pode me salvar nesse mar agora, é o Senhor. Então, Senhor, socorre-me. Por incrível que pareça, o mesmo grito de Pedro é o mesmo grito de Israel oprimido lá no Egito, em Êxodo 2:22. O grito que fez Deus se levantar um Moisés e agir. Ou seja, se você não gritar no meio do mar, a imperfeição pode virar tragédia. Mas quando você grita no meio do mar, a imperfeição vira testemunho, triunfo, glorificação. É alegria. Deu para entender? No meio do mar é o melhor momento que tem para gritar. Sabe quem é o personagem central do texto? Cristo. É Ele quem força os discípulos, é Ele quem ordena, Ele quem insiste para os discípulos entrarem no barco sem Ele, é Ele quem despede a multidão. João vai dizer que Jesus despediu, retirou-se para um monte para orar, porque Ele sabia que a multidão queria transformá-lo em rei, lá em João 6,15. Foi Jesus quem vem andando sobre as águas, ou seja, Cristo está sempre perto quando é um fracasso, porque Ele está sempre perto de alguém que é imperfeito, para propor a Ele uma intimidade que vai transformá-lo de dentro para fora. Desse ponto de vista, tem uma frase bem simples para você nunca mais esquecer: quem é Cristo? Cristo é o perfeito, que é capaz de andar com o imperfeito que eu sou. Cristo é o perfeito, que é capaz de andar com o imperfeito que você é. Olha o que Jesus disse para Pedro: você é um homem de pequena fé. Tem uma outra possibilidade de tradução levantada por um teólogo chamado Sandro Galardi, um italiano. Olha o que ele disse. O que Jesus está dizendo é gente de uma fé apequenada pela circunstância, de uma fé de imperfeitos. É Jesus dizendo para ele: não é no sentido de uma fé pequenininha, é no sentido de uma fé que foi apequenada, que foi esmagada, sufocada pela circunstância. É o que você experimenta quando a crise se levanta na sua casa. A fé que é gigante se apequena, fica difícil. Fé apequenada é fé sem conteúdo, é sem a devida reflexão. Quando ela é só uma ação, mas não tem raiz, não tem solo na palavra, é aqui que a gente só anda até que afunda. A fé fica apequenada. Você sai do barco, há roubos de teologia, mas não consegue andar 10 metros sobre as águas, afunda, cai, perde, fracassa. A fé foi apequenada pela circunstância. Sabe o que é a fé apequenada? É a fé dos que passam pela vida com medo das águas, afundando todo dia no marasmo, o tempo todo, tanto no mar quanto no marasmo, a vida inteira, afundando, sufocado, perdido. Pedro ainda não aprendeu a lição, ele só vai aprender lá na frente. Em outras palavras, cuidado com os pedidos de milagre em troca de fé. Isso nada mais é do que a busca desesperada que a gente tem para ser mais forte do que o mar que assusta a gente. Por que Pedro pede um milagre? Porque ele está com tanto medo das águas, que ele quer se sentir acima delas. Então diz: agora é a única chance que eu tenho de andar nas águas. Então eu vou andar nas águas para provar que eu sou maior do que aquilo que me assusta. Só que o problema dele é que quando andou nas águas afundou. Se ele queria ficar maior do que elas, teve que ficar dentro delas. Imagina o medo. Às vezes a gente busca um milagre na igreja não para a glória de Deus, mas para ver se aplaca o medo que a gente tem de viver. É por isso que eu gosto muito de uma frase de Lutero: Deus, me dá forças para trabalhar pelos milagres que eu tenho te pedido. Olha que tremendo. Luta, força, garra, que faz diferença para viver. Eu peço um milagre, mas trabalho por ele, para que a graça de Deus me faça entender que eu não preciso mais ter medo das águas. Essas águas que me assustavam não dominam a minha vida. Primeiro, porque o meu Senhor está nelas. Segundo, porque eu sei que diante dele, ele não me deixa morrer. Ele é o Deus que me salva. A busca pela perfeição é apenas o jeito desesperado que a gente tem para encobrir a imperfeição. Para nós hoje, temos uma aula magna do que acontece quando o alvo da nossa fé não é a pessoa de Cristo, mas as coisas que Ele faz. A gente afunda miseravelmente, até que a gente tenha coragem para gritar: Senhor, salva-me. O que Deus está dizendo para nós é muito simples. Se a gente aqui hoje não colocar na nossa mente que intimidade com Deus não é uma coisa que a gente fabrica,
Que intimidade com Deus não é uma espécie de tônico que a gente toma, fortalece a alma e aí fica blindado para exagerar na vida. Se a gente entender que intimidade com Deus é coisa de gente imperfeita, de gente que falha, de gente que erra, aí a gente vai compreender o alcance da graça. Ultimamente eu tenho visto muita gente nas redes sociais que bota lá na sua timeline, bota lá, blindado por Deus. Não há nada mais, é um engano, mas é tão bonitinho, né? É uma mentira bonita. Deus não blinda ninguém. Ele não faz isso. Ele prefere te ferir do que te perder. Ele vai fazer com que você entenda que nos piores processos da sua vida, você é diferente do mundo. Escuta o que eu vou dizer aqui, porque é uma coisa libertadora. Quando você está na fé cristã, você faz as mesmas perguntas que o mundo faz. Por que o avião cai? Por que pessoas nascem assim? Essas perguntas do mal você faz. Sabe qual é a diferença entre nós e eles? É que para nós, essas perguntas não têm mais o poder de assustar. Porque elas são como o mar que assustava. Mas agora nós temos um Senhor para quem olhar. E a certeza dele dizer, sou eu. Eu tenho a chave da morte e da vida. Eu tenho a última palavra da esperança. Eu tenho a graça e eu conheço o amanhã. Portanto, fica comigo, que comigo você não morre. Afunda, sai do barco, sofre, passa por medo, treme, mas vive e fica para contar aquilo que Deus fez em você. Deu para entender? Eu quero que essa noite, a partir dessas mensagens, que o Espírito Santo liberte a sua mente. Para você entender que existem coisas muito mais profundas do que a facilidade vendida nos púlpitos de hoje. Se te venderem uma fé fácil demais, não é a fé cristã. C.S. Lewis uma vez escreveu uma frase que muita gente entendeu errado, mas é uma frase muito forte. Ele disse, se eu tivesse que recomendar uma religião para alguém, nunca recomendaria o cristianismo. É verdade. Que aqui o negócio, a barra é pesada, irmão. Já começa que aqui você recebe uma cruz para carregar, ninguém gosta. É coroa de espinho, cruz, sangue, é ou não é? Problema, prova, tribulação. Jesus avisou para os discípulos chorosos, vou enviar um consolador, piorou, consolo é para quem está perdendo. Ele chama a gente para o mar da vida, quando você se prepara, que acha que vai bombar, ele vem e manda outro problema, crise sobre crise. Quer ver uma coisa? Enquanto Lázaro está vivo, está tudo em paz, ele é o cara legal, é o homem da casa onde Jesus passa para jantar quando está viajando. Bastou Lázaro morrer, Jesus foi lá, ressuscitou ele, ganhou um problema grave. A Bíblia diz que os fariseus o procuravam para matar. Ele entrou na lista negra dos assassinos farisaicos. Imagina. Ou seja, andar com Jesus é arrumar problema, irmão. Se você está na igreja achando que aqui vai ficar tudo fácil, está no lugar errado e completamente enganado. Igreja é lugar de crise, de problema. Eugene Peterson escreveu que a igreja é feita de partes iguais de mistério e confusão. E é bom saber disso. Sabe por que eu falo essas verdades assim claramente, tranquilo e feliz? Porque eu sei que uma coisa linda da verdade é que eu já não tenho mais o compromisso nenhum com ela. O que eu falei aqui é verdade da graça e ela faz a diferença em você. Basta dizer a verdade uma vez e ela se encarrega de viver para você. Eu me recuso a fazer uma chantagem teológica com você. Eu me recuso a subir nesse púlpito e pregar mensagem só para fazer uma massagem no seu ego. Eu me recuso a vir aqui dizer que está tudo legal, que você é o máximo, que você vai bombar, que você é o cara, que você é a mulher. Eu me recuso a colocar na boca de Deus promessas que Ele nunca fez, a prometer para você o que Ele nunca prometeu, a criar uma Bíblia que não tem nada a ver com essa. NVA, nunca vi antes. O que eu quero para você aqui hoje é uma palavra capaz de te libertar. Ela machuca, dói, é você afundar nas águas, mas saiba, você não vai morrer. Essas águas são águas de vida. Se Jesus estiver nela, não temas, sou eu. Ele é o Senhor da sua vida, é para Ele que você vive. Você pode agradecer a Deus agora, agradeça a Ele pela sua vida. Agradeça a Ele por essas 5 quartas-feiras em que você teve a oportunidade de mergulhar. E como eu falei, em todas elas eu termino essa aqui da mesma forma. Quando você entende que as águas da sua vida não mais te destroem. Quando você entende que você tem um Senhor que é capaz de andar sobre o mar da sua vida no pior dia. Você só tem uma coisa a fazer, adoração. Você adora pelo que Ele é, adora pelo que Ele faz, adora pelo modo como Ele se move. Você entende uma vez por todas que não existe nada que possa te separar do amor de Cristo. Fica de pé, por favor. Intimidade não é perfeição, é consciência dos limites. É você saber de uma vez por todas que aquilo que você faz aqui hoje, seja o culto mais simples que você puder produzir, para Deus é o que importa. Aliás, irmãos, para mim,
A verdade mais poderosa da Bíblia é que Deus se importa. Ele é um Deus que se importa. Não tem nada mais complicado, mais doloroso do que você, por exemplo, abrir o peito, contar os problemas e a pessoa não se importar. É ruim ou não é? Já aconteceu com você? Abrir o peito para alguém, a pessoa não está nem aí? Não é estranho? Já com Jesus é diferente, é o único Deus que se importa. Você abre a alma, rasga o peito, fala tudo. Eu glorifico a Deus porque a Bíblia preservou esse tipo de texto. Você já pensou se a Bíblia fizesse uma mitologia dos apóstolos, contando só coisas extraordinárias que eles fizeram, milagres poderosos que operaram, sermões incríveis que pregaram, campanhas poderosas que fizeram? A Bíblia não faz isso, ela se recusa a alimentar a nossa ânsia por um fã-clube divino. A Bíblia rasgou todas as imperfeições desses caras. A Bíblia mostra discussões terríveis entre os discípulos. A Bíblia faz questão de dizer que, do ponto de vista de João, era Judas quem roubava o dinheiro da oferta que algumas mulheres davam para sustentar o ministério de Jesus. Você sabia que Jesus tinha gente que investia no ministério dele, abençoava ele, tinha uma bolsa de oferta? Jesus tinha isso. Só que também tinha caixa 2, Judas. Não é de agora, irmão, ó. Faz tempo que esses caras estão aí. É o mesmo espírito. A Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra um Davi com sangue, vontade de matar. Um Saulo matador complicado. A Bíblia mostra um Elias que se acha o último cara do mundo. Só eu sobrei. Deus fala, menos Elias, tem 7.000 aí que você não conhece, nunca ouviu falar, mas são meus. Imagina. A Bíblia tem um Eliseu que morreu doente. Para esses caras que acham que doença é pecado, Eliseu morreu doente. A Bíblia tem esse tipo de gente. Mulheres que choram, gente que se rasga, gente que sofre. É por isso que eu amo a Bíblia. Ela é um livro escrito para mim, para as minhas imperfeições. Eu quero encerrar esses encontros nossos aqui. Eu quero fazer uma oração diferente com você aqui hoje, uma oração de gratidão a Deus por esses dias que nós passamos aqui. Se você puder, eu queria que você segurasse a mão do irmão ao seu lado, juntos. Vamos orar juntos. Olhando daqui, dá para dizer que nós somos uma coleção um pouco maior de gente que fracassa, é ou não é? Do mesmo matéria-prima dos discípulos. Em outras palavras, esse irmão do lado, quando fracassar, vai precisar de você. É para você poder chegar e falar, ó, irmão, caí feio, fracassei, deu um problema grave. E o irmão poder olhar para você e falar, já sei porque eu já passei por isso. Um ao outro ajudou. É isso que o texto bíblico está dizendo. Já passei por isso, eu posso te ajudar. Shakespeare escreveu que só zomba da cicatriz aquele que nunca passou pela dor. Quem já passou fome sabe o que é isso. Quem já sofreu sabe o que é isso. Fala a verdade, tem banho melhor do que aquele que você chega imundo, suado, que não vê a hora de entrar debaixo do chuveiro? Tem banho melhor do que aquele? Tem comida melhor do que aquela quando você está com fome? Que a comida chega bem fria e você fala, que comida, arrebentou, mulher. E ela nem esquentou, não é? Minha mãe dizia que tempero de comida ruim é fome. É verdade. Ela só deu uma baianada, que ela é baiana, ela baianizou o provérbio. O provérbio diz que quem está com fome, até o amargo é doce. Mas quem está com a barriga cheia, pisa nos favos de mel. Minha mãe baianizou no processo. E disse que o tempero de comida ruim é fome. Se você tiver fome de Deus, nunca vai ter um culto chato na sua vida. Não existe culto chato, existe crente enjoado, e tem demais. Se você tiver fome de Deus aqui hoje, nem as águas que poderiam te matar e assustar vão ter poder para dar a última palavra na sua vida. Não temas, sou eu. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos frágeis. Essa não é uma verdade fácil da gente ouvir, difícil de ouvir nos púlpitos de hoje, de que somos frágeis, que fracassamos.
Mas aqui, Senhor, ainda bem que temos a liberdade de poder dizer a Tua palavra do jeito que ela é, sem esconder os nossos problemas, os vergões das nossas dores, as nossas crises, os joelhos vacilantes. Ainda podemos gritar: Senhor, socorre-nos. E ainda podemos ouvir Tua voz dizer: sou eu, calma, sou eu, não vai terminar assim, sou eu, não vai doer para sempre, sou eu. É o Senhor quem sara as feridas, é o Senhor quem entra nos níveis mais profundos da intimidade, é o Senhor quem faz parar o sangramento, é o Senhor quem estanca a torrente de angústias, é o Senhor quem faz as feridas se fecharem, é o Senhor, o Deus das santas cicatrizes. Que a gente saia daqui essa noite transformado, Pai, acreditando que pelos piores momentos da vida, mesmo assim, nunca andamos sozinhos, não estamos sozinhos, nós não somos condenados à miséria, fracassamos hoje, porque por enquanto, como escreveu Paulo em 1 Coríntios 13, por enquanto vemos em reflexo, embaçado, mas um dia seremos como és. Obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos imperfeitos como eu, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe. Obrigado, pessoal.